Ananias Valete apoiado no berço, com uma expressão cansada, não de desgaste físico, mas de um tipo de solidão que nenhum dinheiro resolve. Ele observa Débora, a babá, terminar de ajustar o cobertor azul sobre o pequeno Miguel. Ela sorri de leve ao notar que o bebê finalmente relaxou. Ananias se aproxima e, num tom fragilizado, arrisca uma pergunta simples, mas cheia de significado. Como você faz isso? Ele só fica tão calmo quando você está por perto. Débora responde com naturalidade, sempre respeitosa, dizendo que o segredo não está em técnicas sofisticadas, apenas em presença. Essa troca, aparentemente pequena, abre a primeira fresta emocional entre os dois. Ao longo dos dias, Ananias se vê dividido entre entrevistas frias com pretendentes interessadas apenas em seu status e os breves momentos de paz que testemunha quando Débora agasalha Miguel com carinho genuíno. Ele percebe que procura uma esposa que ame seu filho, mas tudo o que encontra são sorrisos ensaiados. Em contraste, cada gesto de Débora é espontâneo. Cada palavra que ela troca com o bebê tem calor e verdade. Ananias tenta ignorar essa sensação, lembrando-se das fronteiras que precisa respeitar. Mas o coração insiste quando flagra pequenos momentos. Débora cantando baixinho, o bebê apertando seu dedo, a forma como ela olha para Miguel como se ele fosse parte de sua própria vida. Esses instantes despertam algo dentro dele. Não é só admiração, é reconhecimento. Ele percebe que a mulher que mais se aproxima do que sempre sonhou, alguém que ame seu filho de verdade, já está dentro de sua casa, mas não por interesse, e sim por vocação. A tensão emocional cresce quando Débora percebe que Ananias anda diferente, observando-a com mais cuidado, mais gratidão, mais esperança. E ao mesmo tempo, ela tenta se afastar para não ultrapassar limites. O conflito surge daí. Um homem que tem tudo, mas não consegue ter aquilo que mais precisa. E uma mulher que encontrou no bebê um vínculo que não esperava, mas teme ir além da função que ocupa. Desdobra então para mostrar o despertar emocional de ambos, construído em diálogos íntimos, olhar contra olhar, pequenas conversas sobre o bebê que, sem perceber, viram conversas sobre eles mesmos. Nada exagerado, nada proibido, apenas sentimentos crescendo onde ninguém planejou. O maior desafio não está em uma paixão proibida, mas na coragem de admitir que, às vezes, o amor aparece justamente onde a vida parecia mais distante disso. A manhã está calma. O quarto do bebê, pintado em tons suaves, carrega aquele silêncio acolhedor que só casas com recém-nascidos conhecem. A câmera abre em Ananias Valete apoiado no berço, as mangas da camisa dobradas, o olhar cansado, mas cheio de um afeto que ele ainda não sabe demonstrar direito. Miguel dorme enroscado no cobertor azul, enquanto Débora ajusta delicadamente o travesseirinho, com a leveza de quem faz aquilo com a alma. Ele dormiu tão rápido hoje. Ananias comenta num suspiro quase aliviado. Débora sorri de canto, sem levantar muito os olhos. Ele só precisa sentir que está seguro, Sr. Ananias. Bebês entendem mais do que parecem. O silêncio entre os dois não é desconfortável. É cheio de coisas não ditas. Ele observa a forma como ela toca o bebê. Suave, presente, paciente. E aquilo o desmonta por dentro, porque é exatamente isso que ele sempre desejou que uma esposa oferecesse ao filho que tanto ama. Você tem um jeito com ele. Um jeito que eu não consigo ter. A voz de Ananias sai embargada, de um jeito que ele não gostaria. Débora, sem perder a ternura, responde: O Senhor já faz o mais difícil. Está aqui. Às vezes, é só isso que um filho precisa. Ananias engole um nó na garganta. Há semanas ele entrevista mulheres elegantes, articuladas, interessadas. Mas não em Miguel. Não no que importa. O contraste o atinge com força. Ele desvia o olhar, caminhando até a janela para disfarçar a emoção. A câmera segue Débora, que cobre o bebê com mais cuidado do que a própria mãe teve. Uma parte dela tenta manter distância. Lembra-se o tempo todo de que está ali trabalhando. Mas cuidar de Miguel não parece trabalho.
e sim algo que preenche um espaço que ela não sabia que estava vazio. Ananias volta a se aproximar. A voz baixa. Débora, posso te perguntar uma coisa? Ela ergue o rosto, surpresa pela seriedade do tom. Claro, senhor. Como você sabe exatamente o que ele precisa? Eu fico horas tentando entender esse choro. E você só chega, toca nele e pronto. Parece que ele reconhece você. O sorriso dela é tímido, mas verdadeiro. Eu só escuto, senhor. Às vezes é isso. A frase bate forte nele. Porque ninguém, ultimamente, o escuta. Nesse momento, Miguel solta um pequeno suspiro no berço, como se aprovasse a conversa dos dois. Eles riem juntos, baixinho, e essa risada compartilhada cria a primeira conexão real entre eles. A primeira ponte que nenhum dos dois percebe, mas ambos já começaram a atravessar. A câmera fecha no rosto de Ananias, que observa Débora como se algo dentro dele tivesse sido sacudido de verdade pela primeira vez em muito tempo. A cena termina com ele murmurando quase sem perceber. Queria que todas as pessoas olhassem para ele do jeito que você olha. Débora desvia o olhar imediatamente, sentindo o peso e a doçura daquela frase. E assim, sem aviso, o sentimento que nenhum dos dois pediu começa a nascer. O calor do sol da tarde invade o quarto através da janela aberta. A casa parece respirando com mais leveza, mas dentro de Ananias há um peso que não consegue largar. Ele observa, do corredor, como Débora caminha calmamente pelo corredor com Miguel nos braços, fazendo seu caminho até o jardim para uma caminhada curta. Cada passo dela, calmo, gracioso, parece perfeitamente em sintonia com o bebê. Ele sente uma pontada de inveja, mas não sabe dizer de onde vem. A imagem de Débora com o bebê nos braços se mistura à da esposa que ele perdeu. Ele queria tanto ter tido esse olhar. Queria tanto que ela olhasse para Miguel como Débora olhava. Ele sente mais do que nunca que está diante de uma mulher que, sem querer, preenche todos os espaços que ele pensou estar vazio em sua vida. Mas algo o impede de falar. Algo o impede de dar o primeiro passo. E se você se importa com ele, não é, Débora? Ele quebra o silêncio enquanto observa, ainda distante, no corredor. Ela para por um momento, sem olhar diretamente para ele. Sua voz é suave, mas firme. Ele é só um bebê, senhor Ananias. Ele merece o melhor. Não posso dizer que não me importo. Ele se aproxima um pouco mais, cruzando o corredor. Ela não se vira, mas sente a presença dele. Algo está no ar. Algo mais profundo, mais pesado, que eles não podem mais ignorar. Você é diferente de todas as mulheres que conheci, diz ele num tom mais baixo agora. Débora sente o peso da palavra. Sabe o que isso significa, mas opta por se calar. O que poderia dizer? Que ele tem razão, mas que as linhas entre o que é profissional e o que está se tornando pessoal estão começando a se emaranhar. Ela então se vira e diz: Não estou aqui para substituir ninguém, senhor. Eu sou apenas a babá. Meu papel é cuidar dele, nada mais. Há uma clareza e uma firmeza em suas palavras que o atinge. Ela está se distanciando, se protegendo. Mas por que ela precisa se proteger? A resposta que ele encontra dentro de si é clara. Porque o que está acontecendo entre eles é mais do que um simples vínculo de confiança. É um sentimento que cresce silenciosamente. A cena muda. Ananias, mais tarde, encontra-se sozinho em seu escritório revisando papéis. Mas sua mente não está nos negócios. Ele a vê. O jeito como ela falou. O modo como se afastou. Ele sente o vazio do escritório de repente, como se fosse um reflexo da distância emocional que ele está criando entre eles. Sente um ciúme não de Débora, mas da ideia de que ela tem o que ele tanto desejou. Uma conexão real, sem pretensões, com o filho dele. Algo que, ele percebe, ele próprio nunca soube como dar. O telefone toca e ele atende automaticamente. Senhor Ananias, temos uma nova candidata à esposa. A secretária fala com uma voz impessoal. Ele fica em silêncio por um segundo antes de responder. Deixe para depois. Não agora. Ele desliga o telefone sentindo o peso de suas próprias palavras.
Não agora. Porque o que ele realmente quer, ele não pode ter. O que ele realmente sente, ele não pode mostrar. E enquanto ele se perde em seus próprios dilemas internos, a câmera revela Débora no jardim, olhando para o bebê adormecido, com um sorriso silencioso. A conexão entre ela e Miguel parece completa, imune às tentativas dele de afastar suas próprias emoções. Ela sente a distância que ele tenta criar, mas sabe que não é algo que ela possa controlar. A questão é que, mais cedo ou mais tarde, ele terá que confrontar aquilo que sente. E talvez, o pior medo dele, seja perceber que a mulher que ele precisa já está ali, mas ele não sabe como lidar com isso. A cena termina com ela acariciando o cabelo de Miguel e murmurando suavemente, mais para si mesma do que para o bebê. Às vezes, a gente só precisa se permitir ser o que realmente é. Esse pequeno gesto de entrega, sem esperar nada em troca, lança a dúvida em Ananias. Será que ele está pronto para isso? Ou vai continuar negando o que está claro na frente dele? O dia seguinte chega com a leveza de uma manhã ensolarada, mas o ar dentro da casa está pesado. Ananias acorda cedo, mas não vai diretamente para o escritório. Ele fica parado por alguns momentos no corredor, olhando para o quarto de Miguel. O som suave de Débora cantando baixinho para o bebê chega até seus ouvidos. Ele escuta, mas não consegue mover-se. Algo dentro dele o impede. De repente, ele decide ir até o jardim. Quer falar com ela. Ou talvez não queira, mas precisa. Ao chegar na porta, hesita por um momento. Débora, com os olhos fixos no bebê que está agora sorrindo levemente, enquanto a música flui do peito dela, não o vê. Ela continua, sem perceber a presença dele, até que uma brisa suave faz a porta se abrir mais um pouco, trazendo Ananias para o campo de visão dela. Ela se vira, surpresa, mas não com a atenção de antes. É um olhar mais calmo, mais aberto. Ele sente o impacto disso, como se finalmente a barreira invisível entre eles estivesse sendo quebrada. "Bom dia, senhor", ela diz, o sorriso sincero no rosto, mas seus olhos ainda cautelosos. Ananias engole em seco, dando um passo à frente. "Bom dia, Débora. Como está o pequeno?" Ela sorri, olhando para o bebê que agora está adormecido. "Ele está bem. Dormiu tranquilo. Eu queria falar sobre ontem." A sinceridade no olhar dela faz com que Ananias se sinta vulnerável. Ele nunca se permitiu ser tão aberto com alguém, especialmente em relação a Miguel. Mas naquele momento, percebe que não pode mais esconder seus próprios sentimentos. "Eu não sei o que está acontecendo entre nós, Débora. Só sei que, de algum modo, você é a única pessoa que tem feito tudo parecer mais fácil com ele. Não quero que você pense que isso é algo que deve ser ignorado." A surpresa de Débora é visível, mas ela mantém a compostura. Ela não esperava ouvir isso. Não da forma que ele disse. As palavras dele cortam o espaço entre os dois, criando uma tensão que ambos sabem ser inevitável. "Eu entendo, senhor Ananias. Eu sou apenas a babá. Não posso me envolver além disso." A voz dela é firme, mas suave. "Não é sobre isso." Ele responde, quase desesperado. "Eu só não sei mais como continuar ignorando que você, de todas as pessoas, é a única que entende o que ele precisa. O que eu preciso." O silêncio se instala entre eles, e Ananias sente uma pressão crescente. Ele sabe que o que acabou de dizer pode mudar tudo. E ainda assim, ele não se arrepende. Algo dentro dele, uma verdade silenciosa, finalmente encontrou sua voz. Débora olha para o bebê por um momento e, então, retorna o olhar para ele. "Senhor Ananias, eu entendo seus sentimentos. E devo ser honesta com você. O que aconteceu entre nós dois nunca foi planejado. Mas a conexão com Miguel, isso sim, é algo que eu não posso negar. Não se trata de mim ou de você, mas dele. Ele merece um lar cheio de amor. E você merece alguém que realmente ame o seu filho. Mas ela hesita, respirando fundo. Eu não sou a mulher para isso." Ananias sente a dor de suas palavras, mas entende a verdade. O medo dela, o medo dele, está ali, exposto,
mas também há uma confusão. Algo que talvez não se resolva agora. Ele olha para ela, sentindo o peso de uma escolha que está por vir. Então, o que fazemos agora? Ele pergunta mais como um suspiro. Fazemos o que for melhor para ele. Ela responde com mais firmeza. E para nós, isso não é sobre o que sentimos, mas sobre o que ele precisa. Ananias observa o rosto de Débora por um momento, ainda tentando entender como, no meio de tudo isso, ele pode ter deixado de ver o óbvio. Ela não é a solução para sua dor, mas é o que ele tem ao seu lado agora. Ela é o que ele tem de mais genuíno e puro em sua vida. E ele finalmente aceita isso. Eles permanecem em silêncio por alguns instantes antes que ele finalmente fale. Eu só quero que ele seja feliz, Débora. E se isso significa que precisamos de espaço, então, vamos dar esse espaço então. Ela responde, com um olhar que mistura entendimento e resignação. A cena termina com Ananias olhando para Débora e o bebê. Um momento de clara reflexão sobre o que significa realmente ser um pai. Ele se vira lentamente, sabendo que a próxima escolha será a mais difícil. E ao mesmo tempo, ele sabe que às vezes o melhor é dar espaço para o que é realmente importante. Os dias seguintes são marcados por um silêncio desconfortável. Ananias tenta retomar a rotina de antes, mas tudo parece diferente agora. Cada passo que dá pela casa, cada olhar que lança para o quarto de Miguel, é como se algo tivesse mudado para sempre. Ele não consegue mais ignorar o que sente, e isso o perturba. Ele percebe que, sem querer, se apegou a Débora de uma maneira que não deveria. Mas ao mesmo tempo, ele sabe que não pode voltar atrás. O espaço que ela preencheu é vasto demais para ser ignorado. Enquanto isso, Débora mantém sua postura distante, mas não consegue evitar olhar para Ananias com uma certa melancolia. Ela também sente a tensão entre eles. Ela sabe que, de alguma forma, ela está se tornando essencial para a vida dele. Mas, como sempre, se coloca em segundo plano. Ela se concentra no bebê, cuida dele, mas dentro de si, ela também sabe que algo está prestes a acontecer. Num desses dias, Ananias decide que não pode mais continuar vivendo nesse vazio. Ele precisa enfrentar a realidade. Ele precisa falar, mesmo que isso signifique perder o controle sobre tudo. Ele encontra Débora no jardim novamente, segurando Miguel com o carinho que só ela sabe demonstrar. O olhar de Ananias é firme, mas vulnerável. Ele se aproxima, sem hesitar. Débora? Ele começa. E ela se vira imediatamente, surpresa, mas com uma calma que ele já não esperava. Eu não posso mais fingir que nada mudou entre nós. Não posso mais viver assim, olhando para você e não dizendo o que eu realmente sinto. A voz de Ananias está firme, mas com um toque de dor. Eu sei que você se afastou porque acha que é o certo, mas eu não posso mais continuar negando o que está dentro de mim. Eu preciso de você, Débora. Não é mais apenas por causa de Miguel, mas por causa de mim também. Eu não posso mais ignorar isso. O silêncio que se segue é denso. Débora olha para ele, tentando encontrar as palavras certas. Ela sente o peso da declaração, mas também sente o medo se infiltrando em seu próprio coração. Ela sabe que ele está se entregando, mas ela não sabe o que fazer com isso. Ananias, você não pode colocar tudo em mim. Eu não sou a solução para a sua dor. Não sou a resposta para o que você está buscando. A voz dela treme levemente. Eu não estou te pedindo para ser a solução. Só estou dizendo que, de alguma forma, você já é parte de tudo isso. Eu vejo você com Miguel e vejo o que você significa para ele. E eu vejo o que você significa para mim também. Mas isso é algo que não sei mais como lidar. A tensão cresce entre eles, como se o ar estivesse ficando mais pesado a cada palavra. Débora sente os olhos de Ananias sobre ela e sabe que a verdade não pode mais ser escondida. Ela dá um passo em direção a ele e, com um suspiro profundo, fala: Eu também não sei mais como lidar com isso. Você me pede para ser o que não posso ser e eu não quero que você crie expectativas sobre o que não é real. Mas a verdade é que, no fundo, ela também se sente atraída por ele. Ela também sente uma conexão que não consegue explicar,
algo que vai além da sua função de babá. Ela sente medo, medo de se entregar, medo de ser a resposta errada, medo de falhar. Ananias dá um passo mais próximo dela, e pela primeira vez, eles se encaram diretamente. Não há mais palavras desnecessárias, não há mais barreiras. O que ambos sabem é que esse momento está sendo decisivo. Eles não podem mais voltar atrás. Eu sei que estamos em um terreno perigoso, Débora, mas a verdade é que, no fundo, sempre estivemos aqui, e eu não posso mais lutar contra isso. Ele diz, com a voz carregada de emoção. Eu também não quero lutar contra isso. Eu só não sei como fazer isso funcionar. Ela responde, o tom suave, mas com uma fragilidade que transparece. A câmera foca no olhar deles, um olhar profundo, cheio de sentimentos não ditos. Eles estão a um passo de se entregarem ao que têm medo de sentir. Não há mais espaço para o silêncio entre eles. A verdade está na ponta da língua, mas ambos hesitam, com medo do que acontecerá quando a disserem. O sol já está se pondo, tingindo o céu com tons dourados e alaranjados, quando Ananias e Débora finalmente rompem o silêncio que os havia envolvido. O jardim, o lugar que parecia ser apenas um cenário para o bebê, agora se torna o palco de uma verdade que não pode mais ser ignorada. Eles estão frente a frente, e o tempo parece ter parado. Ananias respira fundo, como se estivesse se preparando para um mergulho profundo em um desconhecido. Eu sei que temos medo. Medo das consequências. Medo do que isso pode significar para todos nós. Mas, Débora, eu preciso que você entenda. Não é só sobre Miguel. É sobre o que você significa para mim. E é sobre o que eu preciso em minha vida. Eu não sei mais como viver sem ter você por perto. As palavras de Ananias são sinceras, mas carregadas de uma dor que ele não esperava sentir. Ele se aproxima dela lentamente, como se estivesse testando os limites de sua própria coragem. Débora, por sua vez, sente o impacto de suas palavras, mas também está ciente do abismo emocional em que ambos estão prestes a cair. Ela sente a necessidade de dizer algo, mas as palavras não saem. Em vez disso, ela apenas observa seus olhos, tentando encontrar a verdade que está escondida neles. Eu não sei, Ananias. Eu não sei se eu posso ser o que você precisa. A voz dela é baixa, cheia de dúvidas. Eu sei que você tem medo. Eu sei que você não quer se envolver mais do que já se envolveu. Mas nós já estamos envolvidos, Débora. E se não tomarmos uma decisão agora, o que vamos fazer? Continuar ignorando o que sentimos? Ela dá um passo atrás, sentindo a pressão de suas palavras. O medo de se entregar, o medo de se perder nesse vínculo, toma conta dela. Ela já se apaixonou por aquele olhar, pela forma como ele olha para o filho, pela maneira como ele a tratou. Mas ainda assim, ela tem receio de seguir esse caminho. Ela teme que as coisas se compliquem, que suas vidas se entrelacem de um jeito irreversível. Ela não sabe como voltar atrás depois disso. E se for só um momento, Ananias? E se for só algo que estamos sentindo agora, mas que não vai durar? Ela pergunta com uma leve tremedeira na voz. Não há como saber isso. O que eu sei é que agora, neste momento, é isso que eu preciso. E você também precisa disso. Ele responde com a mesma intensidade, sem hesitar. O que se segue é um silêncio pesado. A tensão cresce entre eles, como se o universo inteiro estivesse esperando que eles tomassem uma decisão. Eles não podem mais adiar isso. Não podem mais fingir que não sentem o que estão sentindo. Ananias, com uma calma inesperada, se aproxima de Débora e, em um gesto de pura vulnerabilidade, toma suas mãos nas suas. Nós temos o poder de escrever nossa própria história, Débora. Podemos fazer isso juntos, mas só se você me permitir. O olhar dela encontra o dele e, por um momento, o medo parece dissipar. Ela sabe que, no fundo, ele está certo. Não há mais como voltar atrás, mas também não há mais como negar o que está ali, bem na frente deles. O amor, a conexão, o desejo de estar junto. Eles não sabem o que o futuro reserva, mas sabem que precisam se dar uma chance. Débora respira fundo e, pela primeira vez em muito tempo, permite-se se entregar àquilo que sente. Ela dá um passo à frente
e seus lábios se encontram com uma intensidade silenciosa que diz tudo o que as palavras não conseguiram expressar. O beijo entre eles é suave, mas carregado de todas as emoções que ambos guardaram por tanto tempo. A dúvida se dissolve, e naquele momento eles sabem que estão tomando uma decisão que mudará suas vidas para sempre. A câmera se afasta lentamente, mostrando os dois no jardim, com o bebê nos braços de Débora. A luz do entardecer ilumina seus rostos, e embora a decisão tenha sido tomada, eles sabem que o caminho à frente não será fácil. Mas, por enquanto, isso não importa. Eles têm um ao outro, e juntos estarão prontos para enfrentar o que vier. Os primeiros dias após o beijo são marcados por uma tensão doce e incerta. Ananias e Débora se entregaram ao que sentiam, mas sabem que não é algo que pode ser ignorado ou simplesmente deixar para lá. Algo em seus corações diz que eles precisam falar, precisam enfrentar os desafios que virão. O medo da opinião dos outros, das consequências dessa escolha, já começa a pairar sobre eles. Ananias começa a perceber as mudanças sutis em sua rotina. Ele já não se sente tão seguro em sua própria casa. O que deveria ser um lar de paz se torna um campo minado de incertezas. Ele tenta se concentrar no trabalho, mas a mente de Débora, a imagem dela com Miguel nos braços, invadem seus pensamentos o tempo todo. Ele sente que precisa falar com alguém, buscar alguma orientação, mas ao mesmo tempo não sabe se pode confiar em alguém para compartilhar o que realmente está acontecendo. Em uma tarde, Ananias encontra-se sozinho na sala de estar, com uma expressão de tensão. Ele olha para o telefone e hesita. O som da campainha interrompe seus pensamentos. Ele se levanta e vai até a porta, ansioso, sem saber o que esperar. Ao abrir, encontra um velho amigo, Pedro, que sempre foi próximo à sua família e que, como advogado, tem sido uma presença constante na vida de Ananias. Pedro sorri ao vê-lo, mas logo percebe que algo está diferente. Você parece preocupado, meu amigo, Pedro diz, notando o olhar distante de Ananias. As coisas mudaram um pouco. Ananias responde, seu olhar se desviando para o chão. Eu não sei o que fazer, Pedro. Me sinto perdido. Pedro dá um passo à frente, tentando ler as entrelinhas do que Ananias diz. Eles se sentam e, depois de um silêncio tenso, Ananias finalmente solta o peso que vem carregando. Eu me apaixonei, Pedro, por Débora, a babá de Miguel. As palavras caem pesadas no ar, e Pedro observa seu amigo, sem saber exatamente como reagir. Depois de alguns segundos, Pedro quebra o silêncio. Isso é sério, Ananias. Você sabe o que está dizendo? Eu sei. Não sei o que fazer com isso. É complicado. Ela é a babá e eu sou o pai. Eu não sei se eu posso permitir que isso aconteça. Você está dizendo que está com medo de assumir isso? Ou está com medo das consequências? Pedro pergunta com um tom mais firme, tentando entender os reais sentimentos de Ananias. Ananias fica em silêncio, finalmente se dando conta do que ele realmente teme. Ele não tem medo de estar com Débora. Ele tem medo do julgamento dos outros, das expectativas que ele mesmo criou, do que os outros podem pensar sobre a situação. A verdade, ele percebe, é que ele tem medo de perder o controle da situação. Eu não quero que as pessoas olhem para mim e pensem que eu sou fraco, que eu não sei o que estou fazendo. Mas ao mesmo tempo, não posso ignorar o que eu sinto. Ele responde, a voz trêmula. Pedro observa com atenção, compreendendo a luta interna de Ananias. Ele respira fundo antes de falar. Meu amigo, não há controle absoluto em nossas vidas. E muitas vezes, o que parece mais difícil é exatamente o que vai nos libertar. Você tem que seguir seu coração. Se você ama Débora, se ela faz Miguel e você se sentirem completos, então não deixe o medo da opinião dos outros decidir sua vida. As palavras de Pedro ecoam na mente de Ananias enquanto ele fica em silêncio, refletindo. Ele sabe que Pedro tem razão, mas ainda é difícil tomar uma decisão tão grande. E enquanto ele está perdido em seus próprios pensamentos, o som do bebê chorando chega até ele. Ele se levanta rapidamente, seu instinto de pai o puxando para o quarto de Miguel.
Quando ele chega lá, vê Débora já segurando Miguel, tentando acalmá-lo. Ela olha para ele, os olhos se encontrando por um breve momento. Não há palavras, apenas uma conexão silenciosa, mas profundamente compreendida. Ananias respira fundo e, ao se aproximar, murmura: "Eu não posso mais fugir disso, Débora. Eu estou pronto para enfrentar o que vier, com você." Débora olha para ele, surpresa, mas com uma suavidade no olhar. Ela acena com a cabeça e, pela primeira vez, ela sente uma sensação de alívio. Eles sabem que, juntos, podem enfrentar qualquer coisa, mesmo com todas as dificuldades que virão. Naquela noite, ao lado de Miguel, Ananias toma sua decisão. Ele não sabe o que o futuro lhes reserva, mas agora, ele está decidido a viver sua verdade, com Débora e com o filho. E pela primeira vez, ele não sente medo do que pode acontecer. Os primeiros dias após a decisão de Ananias e Débora são tranquilos, mas a paz que eles construíram em seu pequeno refúgio começa a ser testada. Embora ambos tenham decidido seguir o que sentem, eles não podem ignorar as consequências que estão prestes a enfrentar. A sociedade em que vivem, com seus olhares críticos e julgamentos rápidos, não vai ser tão compreensiva. E mais do que isso, eles têm que lidar com os próprios conflitos internos, as dúvidas sobre se fizeram a escolha certa e, principalmente, com as reações das pessoas ao redor deles. A história começa a ganhar um novo ritmo quando, na manhã de um sábado, Ananias recebe uma ligação inesperada de sua mãe, Dona Beatriz, uma mulher de grande influência na cidade, conhecida por suas opiniões fortes e conservadoras. Ele sente um aperto no estômago ao ver o nome dela na tela do telefone. Ele já sabe o que está por vir. "Ananias, querido, eu preciso falar com você. Aconteceu algo que eu não posso deixar passar." A voz dela está tensa, sem dar espaço para introduções. "O que aconteceu, mãe?" Ananias pergunta, tentando manter a calma. "Ouvi dizer que você está se envolvendo com a babá de Miguel, essa tal de Débora. Isso é verdade?" A pergunta dela é direta, e o tom de reprovação é claro. Ananias suspira. Ele sabia que não conseguiria esconder por muito tempo, mas agora que a situação está exposta, ele precisa ser honesto, mesmo que isso o machuque. "Sim, mãe, é verdade. Eu estou com Débora." A resposta dele é firme, mas ele sente o peso das palavras. "Ananias, você está sendo imprudente. Essa mulher é a babá do seu filho. Como você pode se envolver com alguém assim?" Dona Beatriz se exalta, claramente indignada. "Eu criei você com valores, com respeito. Isso é um absurdo." Ananias fecha os olhos por um momento, sentindo a pressão aumentar. Ele sabia que a reação de sua mãe seria essa, mas ainda assim, a dor de ouvir aquelas palavras é forte. Ele respira fundo antes de responder. "Mãe, Débora é muito mais do que isso. Ela tem sido incrível com Miguel. Ela cuida dele com um amor e uma dedicação que eu não encontrei em mais ninguém. Eu a amo, mãe." A sinceridade em sua voz é evidente. "Você não entende. Eu preciso dela em minha vida. E não apenas como babá." Há um silêncio do outro lado da linha, antes que Dona Beatriz finalmente fale, com um tom mais baixo, mas ainda cheio de reprovação. "Eu não posso apoiar isso, Ananias. Você está destruindo a nossa imagem, a sua família. Se você continuar com isso, vai perder a nossa confiança." A ligação se encerra abruptamente, deixando Ananias com o peso de suas palavras. Ele sabe que essa não será a única reação negativa que enfrentará, mas o olhar de Débora, que o observa silenciosamente da porta da sala, traz um conforto inesperado. Ela sabe que, mesmo com o mundo contra eles têm um ao outro. Na manhã seguinte, Débora sente o peso da situação também. Ela sabe que Ananias está lutando não apenas contra os próprios medos, mas contra um sistema inteiro que não os aceita. Enquanto ela prepara o café para Miguel, ela é interrompida por uma mensagem no celular. É de uma amiga antiga, uma pessoa com quem ela compartilhou muito e que agora se mostra desconfortável com a situação. "Débora, ouvi dizer que você está envolvida com o Sr. Valete. Isso é sério? Não quero parecer intrusiva, mas não é estranho? O que você está fazendo?"
ela sente uma pressão crescente. Ela sempre se manteve afastada de fofocas e julgamentos, mas agora ela se vê no centro de uma tempestade que não sabe como controlar. Ela responde com cautela: eu sei que é complicado, mas estou seguindo o que sinto. Miguel é minha prioridade, e Ananias está se tornando parte disso. Mas entendo se você não concorda. O peso da dúvida e do julgamento está em todos os cantos, e Débora sente o fardo sobre seus ombros. Ela tenta manter a calma, mas percebe que isso afetará muito mais do que sua vida pessoal. Ela teme que Ananias também esteja se perdendo em uma pressão que não merece. Enquanto isso, no trabalho e nos círculos sociais de Ananias, o rumor começa a se espalhar. As conversas sussurradas começam a ganhar força, e ele se vê no centro de um julgamento público que ele não sabe como combater. Todos em sua vida começam a se afastar. Alguns por não aceitarem a situação, outros por acharem que ele está cometendo um erro irremediável. Ananias e Débora sabem que o caminho à frente será difícil, mas, em um momento íntimo entre os dois, no silêncio de uma noite quieta, Ananias diz o que eles precisam ouvir um do outro para continuar. Eu não sei o que o futuro nos reserva, Débora, mas eu sei que, enquanto estivermos juntos, enfrentaremos tudo isso. Eu não vou deixar ninguém nos separar. Débora, com os olhos marejados, abraça-o e responde: e eu também não. Estamos juntos nisso, Ananias. Vamos fazer isso valer a pena. A câmera se afasta lentamente, capturando o momento de união silenciosa entre eles, sabendo que, apesar das adversidades, o amor e a verdade deles serão o que os manterá fortes. Com o passar dos dias, a pressão externa se torna cada vez mais difícil de suportar. Ananias e Débora estão sem dúvida mais unidos do que nunca. Mas o mundo lá fora continua a olhar para eles com desconfiança. As palavras de sua mãe ecoam constantemente na mente de Ananias. Ele sente que está perdendo o apoio de pessoas que sempre foram pilares em sua vida. Além disso, as fofocas sobre ele e Débora começam a se espalhar por toda a cidade. Cada passo que eles dão, cada gesto simples, é observado, analisado e criticado. Tudo fica ainda mais complicado quando, no trabalho, um dos colegas de Ananias, Carlos, um homem ambicioso e cheio de opinião, começa a questioná-lo publicamente sobre sua decisão de estar com Débora. Durante uma reunião importante, ele faz um comentário que pega Ananias de surpresa. Ananias, ouvi falar da sua nova situação familiar. Não acha que está fazendo as coisas de forma um pouco precipitada? A cidade inteira está comentando sobre isso. Você realmente acha que sua imagem não será afetada? Ananias se sente como se o chão tivesse sido arrancado sob seus pés. Ele tenta manter a compostura, mas a raiva começa a ferver dentro dele. Eu sei o que estou fazendo, Carlos. Não preciso da sua aprovação ou da aprovação de ninguém. A resposta de Ananias é direta, mas a tensão na sua voz não passa despercebida. Mas você não pode negar que isso está afetando seu trabalho, sua reputação, não é? Carlos insiste, com um sorriso quase zombeteiro. O que me afeta, Carlos, é a falta de respeito. E você está prestes a cruzar uma linha que não vai poder voltar atrás. A reunião se torna tensa, e os outros colegas de trabalho observam em silêncio. Ananias se sente vulnerável, mais do que nunca, diante das críticas. Ele se pergunta se realmente tem forças para continuar lidando com tudo isso. Mas, ao sair da reunião, é Débora que o espera na porta do escritório, com um sorriso calmo e acolhedor. Você está bem? Ela pergunta, percebendo imediatamente a tensão no rosto dele. Estou bem. Só preciso de um pouco de paz. Vamos para casa. Ele responde, a voz suave, mas marcada pela exaustão emocional. Naquela noite, ao chegarem em casa, as coisas ficam claras para ambos. A pressão do mundo exterior está começando a colocar um peso pesado no relacionamento deles. Eles têm se mantido fortes, mas agora eles começam a se questionar. Até quando isso vai durar? O amor deles é suficiente para enfrentar tudo isso? Enquanto Ananias fica sentado no sofá, olhando para o vazio, Débora se aproxima dele e coloca a mão sobre a dele. Ananias, eu sei que está difícil.
E eu sei que estamos sendo desafiados a cada momento. Mas eu quero que você saiba que estou aqui. Não importa o que o mundo diga, o que as pessoas falem. O que importa é o que temos aqui. As palavras de Débora trazem algum alívio, mas ainda há algo que pesa em seu coração. Ananias, com os olhos cheios de frustração, olha para ela e diz: eu não sei quanto mais posso suportar isso. Não sei quanto mais podemos aguentar antes que tudo desmorone. As pessoas estão olhando para a gente como se fôssemos algo errado, como se estivéssemos fazendo algo imoral. Débora, sem hesitar, dá um passo mais perto e com firmeza responde: se amar Miguel e cuidar dele é errado, então estamos errados. Se ser leal ao meu coração e ao seu coração é errado, então que todos me chamem de errada. Mas eu não me arrependo de nada do que fizemos até agora. Estamos juntos nisso, Ananias. E juntos, podemos suportar o que vier. O olhar deles se encontra e, por um momento, todo o barulho externo desaparece. O que eles têm é real, e isso, de alguma forma, lhes dá forças para continuar. Porém, o mundo não para de girar, e a pressão começa a se manifestar em outras formas. O próprio Miguel, que até agora era uma fonte de união para eles, começa a ser uma preocupação constante para Ananias. Ele se pergunta se está fazendo a coisa certa para o filho, se a exposição pública do relacionamento dele com Débora vai afetar a vida de Miguel no futuro. Em uma tarde, enquanto ele e Débora estão no jardim com Miguel, ele se pega olhando para o bebê com uma inquietação no coração. Será que estou fazendo a coisa certa para ele? Será que ele vai crescer bem nesse ambiente? Ele pergunta mais para si mesmo do que para Débora. Débora, com seu olhar sempre calmo, responde: Miguel tem amor, e isso é tudo o que ele precisa para crescer feliz e saudável. O resto, vamos descobrir juntos. Essas palavras trazem algum consolo para Ananias, mas ele sabe que a verdadeira luta ainda está por vir. O mundo exterior não vai parar de pressioná-los. Eles terão que enfrentar muitos desafios, e o medo de perderem tudo o que construíram juntos começa a se intensificar. O impacto das escolhas de Ananias e Débora começa a se refletir de maneiras que eles não haviam antecipado. A pressão externa continua a aumentar, mas agora, um novo desafio surge com força: a rejeição crescente das pessoas mais próximas. A primeira a dar um passo para trás é sua irmã, Luciana, que sempre foi uma presença forte e protetora na vida de Ananias. Em um almoço de família, quando o assunto finalmente vem à tona, as palavras de Luciana são cortantes e sem remorso. Você realmente está se colocando em uma posição ridícula, Ananias. Não faz sentido. A babá do seu filho? Você está falando sério? Ela diz com um tom de desdém, sem perceber o impacto de suas palavras. Ananias, que já estava à beira de um colapso emocional, sente o peso daquelas palavras como se fosse um soco no estômago. Ele olha para ela com um misto de dor e raiva. Luciana, você não entende? Não é sobre a posição que ela ocupa. É sobre o que ela significa para mim e para Miguel. Você tem que entender que a vida não é tão simples quanto você pensa. Luciana se levanta abruptamente, como se não aguentasse mais a conversa. Eu não quero ver isso, Ananias. Não quero que você destrua sua vida e nossa família por causa de uma decisão impensada. Você vai perder tudo. Ela sai da casa antes mesmo que ele possa responder, deixando-o ali, mais uma vez, em silêncio, com a sensação de que sua própria família não consegue entender a decisão que tomou. Ele respira fundo, olhando para Débora, que permanece em silêncio ao lado dele, sabendo que as palavras de Luciana, embora duras, são apenas o começo. No dia seguinte, Ananias começa a perceber que essa rejeição da irmã não é um caso isolado. As pessoas ao seu redor, que antes eram amigos e colegas de trabalho, começam a se afastar. Ele sente a frieza nos olhares, a falta de apoio e o vazio de um mundo que até então ele achava que conhecia. Em uma tarde, ele recebe uma ligação que apenas confirma seus piores temores. Sua mãe, Dona Beatriz, com voz firme e cheia de autoridade, anuncia que ele está sendo excluído dos próximos eventos familiares e que, por enquanto, ela não pode apoiar mais suas escolhas.
Você fez sua escolha, Ananias. Agora vai ter que lidar com as consequências. A família não pode aceitar esse tipo de comportamento. A dor de ser rejeitado pela própria família o faz questionar tudo. Ele olha para Débora, que está ao seu lado. Mas a angústia em seus olhos é evidente. Ela sabe o que ele está enfrentando, mas não sabe como aliviar o peso dessa solidão que agora o envolve. Eu não sei o que fazer, Débora. Estou perdendo tudo, ele diz, sua voz falha de frustração. Mas, enquanto Ananias afunda nas suas dúvidas, Débora, com sua firmeza característica, toma uma decisão. Ela o abraça com um toque suave, mas cheio de força. Você não está perdendo tudo, eu estou aqui. E mais importante, Miguel está aqui. Juntos, vamos dar a ele o amor e a vida que ele merece. O resto, vamos enfrentar juntos. Ananias olha para ela com uma mistura de gratidão e desespero. Ele sente o peso da decisão que tomou, mas a força de Débora, sua fé em ambos, começa a restaurar nele uma chama de esperança. No entanto, a pressão do mundo exterior começa a tomar outra forma. Um jornal local, sensacionalista, publica um artigo sobre o relacionamento de Ananias e Débora, espalhando rumores e colocando a vida deles ainda mais sob escrutínio público. O título do artigo é simples, mas devastador. O escândalo Valete, o pai e a babá de Miguel. Ananias, ao ler o artigo, sente-se dilacerado. Ele nunca imaginou que sua vida privada seria tratada dessa forma. Ele olha para Débora com uma expressão de cansaço, mas ela, em seu silêncio, está mais resoluta do que nunca. Nós sabíamos que isso ia acontecer, Ananias, mas não podemos deixar que isso nos derrube. Estamos juntos e vamos passar por isso. E assim, eles começam a reconstruir suas vidas, passo a passo. Eles enfrentam as repercussões públicas com mais força do que nunca. Mas, ao mesmo tempo, Ananias sente o peso da responsabilidade de ser pai de Miguel, de garantir que o futuro dele seja seguro e cheio de amor, independentemente de como o mundo os vê. A história toma uma nova direção quando, um mês depois, Ananias é chamado para uma reunião importante no trabalho. Ele sabe que as coisas estão prestes a mudar de forma radical, mas o que ele não sabe é que essa reunião vai ser a oportunidade para ele finalmente tomar o controle de sua vida e escolher o que é melhor para ele, para Débora e para Miguel. O clima dentro da sala de reuniões da empresa é tenso. Ananias entra, o coração acelerado, e vê as expressões sérias de seus colegas de trabalho. O ambiente está carregado de uma pressão que ele não pode ignorar. Esta reunião não é apenas uma formalidade de negócios. É a prova de sua força, sua capacidade de manter o controle, de provar a si mesmo que não está perdendo tudo por causa de suas escolhas pessoais. Mas, acima de tudo, esta reunião será um ponto de virada. Ele sabe disso. Ele sente isso em cada passo que dá. Ao sentar-se à mesa, ele encontra Carlos, o mesmo homem que, algumas semanas atrás, havia questionado sua decisão publicamente. O sorriso cínico de Carlos é a última coisa que Ananias precisa agora. Ao redor da mesa estão outros executivos, cada um com seu olhar curioso e desconfiado, como se estivessem esperando para ver até onde Ananias está disposto a ir para manter seu cargo. Carlos começa com um tom que é ao mesmo tempo amigável e desafiador. Atadar, Ananias, sabemos que você tem sido um excelente líder e colaborador ao longo dos anos, mas a situação com sua vida pessoal tem gerado algumas preocupações, não apenas em nossos clientes, mas também em nosso quadro de funcionários. Ananias sente a pressão aumentar. As palavras de Carlos não são uma simples crítica, são um ataque direto à sua integridade profissional. Ele respira fundo, sentindo a tensão nos ombros, mas decide que é hora de enfrentar tudo de uma vez. Eu entendo que as decisões que tomei não agradaram a todos, mas o que está acontecendo em minha vida pessoal é minha escolha. Não estou aqui para justificar meu relacionamento com Débora a ninguém e não vou permitir que isso interfira em meu trabalho. A sala se enche de murmúrios, mas Ananias continua firme. Ele sabe que naquele momento, mais do que nunca, sua palavra será o que define seu futuro.
Eu me dediquei a essa empresa por anos. Minha lealdade, meu trabalho e minhas contribuições falam por si só. Se a minha vida pessoal se tornou um problema para alguns, então é uma pena, mas eu não vou comprometer minha posição aqui, nem minha dignidade. Os outros executivos trocam olhares. Alguns parecem estar surpresos com a postura assertiva de Ananias, enquanto outros ainda estão desconfiados. Finalmente, o diretor financeiro, um homem chamado Roberto, interrompe a tensão crescente. Ananias, estamos cientes de seu valor para a empresa, mas precisamos de mais do que palavras. Precisamos de resultados. Precisamos ver que você ainda tem o controle sobre sua vida pessoal, porque é isso que a empresa precisa de seus líderes. Ananias, em um gesto que surpreende a todos, se levanta da cadeira. Ele olha diretamente para Roberto e depois para Carlos, e diz com firmeza: Eu sei o que estou fazendo, Roberto. E, sim, minha vida pessoal é importante para mim, mas não vou deixar que isso afete minha capacidade de liderar. Eu já mostrei o meu valor aqui. Agora, se vocês acham que minha dedicação à empresa não é mais suficiente, então talvez seja hora de reconsiderarmos o que significa liderança. Há um silêncio pesado na sala. Ananias sente o peso de suas palavras, mas, no fundo, ele sabe que esse é o momento de mostrar sua força. Ele não está mais disposto a se esconder atrás de expectativas alheias. Depois de alguns segundos tensos, o diretor de recursos humanos, uma mulher chamada Marta, finalmente quebra o silêncio. Ananias, estamos todos cientes da sua contribuição para a empresa. Vamos dar-lhe algum tempo para pensar sobre sua posição. E enquanto isso, você pode seguir com seus projetos. Mas precisamos de resultados claros, Ananias. Não podemos continuar a ter essa nuvem sobre a sua vida pessoal, pairando sobre todos. A tensão ainda está no ar, mas por um momento, Ananias sente que ganhou algo importante. Ele não conseguiu convencer a todos, mas deixou claro o que ele representa e até onde está disposto a ir para manter sua integridade e sua posição. Ele agradece a todos e se retira da reunião com a sensação de que, ao menos, fez a coisa certa. Quando chega em casa, Ananias encontra Débora esperando por ele, com um olhar que mistura preocupação e alívio. Ela percebe a expressão no rosto dele e já sabe que a reunião foi difícil. Você fez o que precisava fazer? Ela pergunta suavemente. Sim, mas as coisas não vão ser fáceis, Débora. A pressão vai continuar. A minha vida profissional e pessoal agora estão mais expostas do que nunca. Eu sei, mas Ananias, você tem a mim e Miguel, e juntos podemos enfrentar o que vier. Não importa o que o mundo diga. As palavras dela trazem um conforto inesperado, e naquele momento, Ananias percebe que, mesmo com todas as adversidades, ele fez a escolha certa. Ele tem uma família agora. Ele tem a certeza de que, com Débora ao seu lado, ele pode reconstruir tudo. Eles têm um ao outro, e isso, mais do que qualquer julgamento, será o que os manterá fortes. A cena finaliza com Ananias olhando para Débora e Miguel, e então se senta com eles no sofá, sentindo que, finalmente, depois de tantas lutas internas e externas, ele está começando a reconstruir o que realmente importa. Ele olha para eles e sorri, sabendo que o futuro, por mais incerto que seja, está agora sob o seu controle. O que parecia ser o fim de um ciclo de pressão externa e conflitos internos se torna, na verdade, um novo começo para Ananias, Débora e Miguel. Depois da reunião difícil na empresa e das palavras duras que ainda ecoam em sua mente, Ananias encontra em casa o refúgio que tanto precisava. O apoio de Débora, seu olhar tranquilo e determinado, é a âncora que o mantém centrado. Juntos, eles enfrentam os desafios com uma renovada compreensão do que significa família, amor e perseverança. Nos primeiros dias após a reunião, a sensação de alívio não chega de imediato. Ananias continua a ser o alvo de olhares desconfiados no trabalho e em sua vida social. Porém, ao lado de Débora, ele começa a sentir que a opinião dos outros tem menos peso do que o que ele sabe ser verdade. O medo de perder o controle sobre sua vida profissional ainda é grande, mas a certeza de que tem um alicerce sólido ao seu lado
o faz seguir em frente. Uma tarde, enquanto Ananias trabalha em um relatório importante em sua mesa, Débora entra com Miguel nos braços e a visão do filho sorrindo para ele traz uma paz inesperada. Ananias sorri, se levantando da cadeira e indo até ela. O olhar dele se encontra, e naquele breve momento, a tensão de semanas desaparece. Eles sabem que, apesar dos desafios, eles estão no caminho certo. Como está nosso pequeno grande homem? Ananias pergunta, acariciando o rosto de Miguel, que estende a mão para ele com um sorriso inocente. Ele está bem, mas você parece tenso. Eu queria falar com você sobre algo. Débora responde, um pouco hesitante. Ananias olha para ela, notando a leve preocupação em seu olhar. Ele coloca Miguel no colo e se senta no sofá, com Débora ao seu lado. O que aconteceu, Débora? Eu sei que você está tentando manter o controle de tudo. O trabalho, a pressão da empresa, a nossa vida. Mas eu queria que você soubesse que eu estou aqui para dividir isso com você. Você não precisa carregar tudo sozinho. As palavras dela tocam algo profundo dentro de Ananias. Ele sempre foi alguém que preferiu lidar com os problemas sozinho, acreditando que proteger os outros de suas próprias batalhas era o melhor caminho. Mas, ao olhar para Débora, ele percebe que ele não está sozinho, que juntos eles podem enfrentar qualquer adversidade. Eu sei, Débora, e eu agradeço por isso. Eu só ainda me sinto inseguro, como se estivesse perdendo algo importante. Ele diz, a voz carregada de um medo que ele não costumava demonstrar. Débora sorri suavemente, tocando sua mão com carinho. Você não está perdendo nada, Ananias. Você está ganhando. Está ganhando a chance de reescrever a sua história, de construir algo real. E ao lado de Miguel e de mim, você já tem tudo o que precisa para ser feliz. O peso das palavras dela se instala em seu coração, e ele percebe que está deixando o medo de lado. Está permitindo-se viver de forma plena, sem as amarras do que os outros pensam. Os dias passam, e com o tempo, Ananias começa a sentir uma nova confiança em suas decisões. Ele tem o apoio de Débora, tem Miguel, e o amor que cresce dentro de sua casa o fortalece a cada dia. Ele decide, finalmente, falar abertamente com a empresa sobre suas preocupações, mas com uma postura mais firme. Ele não vai mais permitir que os outros determinem seu valor. Uma manhã, durante uma videoconferência com a diretoria da empresa, Ananias faz uma declaração importante. Enote, eu quero deixar claro que, independentemente das escolhas pessoais que fiz, o meu compromisso com o trabalho e com a empresa continua inabalável. Eu peço respeito por minha vida pessoal, mas, mais do que isso, peço que reconheçam minha dedicação e meu profissionalismo. A sala fica em silêncio por um momento, mas Ananias mantém a postura firme e serena. Ele sabe que precisa garantir seu espaço, tanto no trabalho quanto em sua vida pessoal. Quando a reunião termina, ele sente uma sensação de alívio. Pela primeira vez, ele não está pedindo desculpas. Ele está apenas sendo ele mesmo. Quando chega em casa, Débora está preparando a biojantar e Miguel brinca no tapete da sala. A cena que se desenrola diante dele é a que ele sempre quis, uma vida simples, mas cheia de amor e compreensão. Ele se aproxima de Débora e com um sorriso genuíno diz, eu tomei uma decisão. Vou lutar pelo que eu realmente quero, tanto no trabalho quanto aqui, com você e Miguel. Não vou mais deixar que o medo de perder o controle me impeça de viver como eu desejo. Débora olha para ele, seus olhos refletindo um amor silencioso e profundo. Eu sempre soube que você seria capaz de fazer isso, Ananias. Agora você só precisa continuar sendo fiel a si mesmo. Não importa o que o mundo pense, você já tem tudo o que precisa aqui. E naquele momento, Ananias entende que no fim das contas, o que realmente importa não são as opiniões externas, mas o que ele constrói dentro de seu lar. O resto ele descobrirá ao longo do caminho. Mas, com Débora e Miguel ao seu lado, ele finalmente se sente completo.